Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de balança e de scorecard 4.0. Com ela, você vai conseguir fazer um planejamento estratégico completo da sua empresa utilizando a metodologia BSC. Alguns dos resultados que você vai ter nessa planilha são relatórios de acompanhamento das suas estratégias definidas para cada uma das perspectivas, você vai ter acompanhamento de metas globais, de planos de ação, análises específicas por equipe ou por funcionário, você vai ter, uma das coisas mais legais, um mapa BSC pronto para você analisar de acordo com o período que você seleciona, período parcial ou total do ano, e você também vai ter painéis de controle com todos os indicadores e gráficos de maneira bem visual. Então você tem análise das perspectivas, dos planos de ação, das estratégias, tudo muito bem organizado. Vamos dar uma olhada então agora em como é o passo a passo de preenchimento para a gente chegar nesses resultados. Você vai começar com as premissas gerais do seu negócio, que é a identidade organizacional, onde você vai colocar o nome da sua empresa, o ano de início desse planejamento, você está planejando para quantos anos, A gente tem possibilidade para 1, 3 e 5 anos. Eu costumo indicar para micro, pequenas empresas, empresários, 1 ano apenas. Mas você pode fazer de 3 e 5 anos se você preferir, se você tiver essa perspectiva, e você também vai colocar missão, visão e valores do seu negócio. Essa é uma parte inicial de organização, é uma premissa geral para você utilizar a planilha da melhor maneira possível. Você ainda tem aqui o cadastro de equipes, que são as principais áreas da sua empresa, e de funcionários também relacionados a essas equipes, departamentos e áreas, por aí vai. Agora sim, uma vez que você tenha preenchido essa parte inicial, você pode começar a pensar no seu planejamento utilizando a metodologia do BSC. E para isso você vai definir duas coisas muito importantes: as metas globais e as metas específicas por perspectiva. Para quem não conhece o BSC, é uma metodologia que utiliza 4 perspectivas que eu já vou comentar para você. Começando pelas metas globais, essas são as metas que envolvem a sua empresa inteira. Não importa a área, não importa funcionário. Se você tem uma meta global, todos os funcionários da empresa e todas as áreas vão estar voltados para realizar elas. Aqui eu botei alguns exemplos: internacionalização, aumentar o lucro, melhorar ofertas de produtos, enfim, você pode botar o que você quiser. E uma vez que você tenha estabelecido as metas globais, você vai começar a pensar nas metas específicas em cada uma das 4 perspectivas, que só para elencar para você são as perspectivas financeira, de clientes, de processos internos e de aprendizagem. Você vai começar a pensar em metas específicas para atingir essas metas globais em cada uma das perspectivas. Então a gente pode ter um indicador de aumentar receitas para ter um aumento do lucro. Faz sentido. A gente pode diminuir despesas para aumentar o lucro também. Isso tudo na perspectiva financeira. E, obviamente, que você vai destrinchando essas metas para cada uma das perspectivas que você tem. E você observa que isso tudo já vai automaticamente para a aba de estratégia, onde você vai fazer o acompanhamento mensal do planejado e do realizado para cada uma dessas metas que você estabeleceu. Então, para a perspectiva financeira, você vai ter as metas de aumentar receitas, lucratividade e aqui embaixo as despesas, mas para a perspectiva de clientes, por exemplo, você vai ter aumentar a quantidade de vendas, aumentar o número de clientes e por aí vai. Você tem uma série de metas aqui, no caso, até 8 metas que você pode cadastrar para cada uma das perspectivas que você tem. Uma vez que você tenha feito o planejamento, mês a mês, você vai fazendo o controle do resultado que você conseguiu. Esse resultado pode ser numérico, pode ser em valor, monetário, ou pode ser em percentual também, de acordo com o que você estiver preenchendo, de acordo com, obviamente, o indicador que você estiver utilizando. Uma vez que você tenha terminado de fazer o seu planejamento de todas as metas que você tem, você precisa começar a pensar em como você vai alcançar esse planejamento. E você faz isso com os planos de ação, que basicamente são as atividades atreladas a metas que você vai realizar para concluir a sua estratégia como um todo. E aí é que você pode colocar quantas ações vocês quiserem para cada uma das perspectivas, E você observa que uma vez que você coloque essas ações, você vai ter um prazo pré-estabelecido, de mês e ano, e você vai dizer se você concluiu ou não. A conclusão vem sempre nessa coluna de percentual. Se você colocar 100%, significa que você já concluiu aquele plano de ação específico. Se você não concluiu, você pode utilizar percentuais. Eu gosto de trabalhar com percentuais fixos. Então, eu comecei a fazer uma atividade, eu coloco aqui 25%.
ela já está bem desenvolvida, né? Já passou daquele momento inicial, alguma coisa assim, eu boto 50%. Se ela já está perto de acabar, eu coloco 75%, e se ela acabou, eu coloco 100%. Legal, você concluiu uma determinada atividade, um plano de ação que você listou, e eu gosto de trabalhar assim. Se você preferir trabalhar com percentuais mais quebrados, não tem problema, a planilha entende tudo. Uma vez que você tenha controlado os seus planos de ação e o resultado realizado das suas estratégias, você só precisa analisar agora todos os relatórios do dashboard da planilha. E aqui a gente tem muita informação importante. Nos relatórios você pode fazer um acompanhamento das suas metas, né, dos objetivos que você traçou para cada uma das perspectivas, e uma vez que você troque de perspectiva, automaticamente ele atualiza os objetivos, o total planejado até o mês em questão que você preencheu aqui, né? Nesse caso julho e junho, e você consegue fazer um acompanhamento do seu alinhamento com a meta, se você está perto ou se você está distante, e isso já muda de cor para te mostrar que, no caso da perspectiva de clientes, você já executou todos os planos de ação, mas você ainda está um pouco longe do seu planejado. Então, talvez você precise voltar aqui nos planos de ação para planejar um pouquinho mais, né? Ter alguma coisa mais estruturada de execução de coisas que você ainda não fez. Você também consegue acompanhar relatórios de metas globais, então para cada uma das metas globais traçadas, como você está percentualmente, né? E aí você tem um alerta, um parabéns. Você tem acompanhamento dos planos de ação para cada um dos anos que você está utilizando o seu planejamento, né? No caso aqui a gente está fazendo planejamento para um único ano, então ele pega de janeiro a dezembro do ano 1, e você também tem para as perspectivas, né? Então você tem alguma perspectiva que você está melhor, alguma perspectiva que você está pior, você consegue ver aqui. Você ainda vai ter uma análise específica de equipes e de funcionários, e o relatório pronto para impressão também. Se a gente ver aqui na impressão, você vai ver que esse relatório já está pronto para ser impresso, um relatório de 3 páginas com as principais informações do seu planejamento estratégico, utilizando a metodologia do BSC, o Balanced Scorecard. Se a gente está falando de BSC, nada mais justo do que a gente entrar no mapa BSC, né, que é uma das partes mais legais para você analisar. Aqui a gente já tem uma formatação pronta, mostrando para você o quanto você tem realizado, né, parcialmente ou totalmente com tudo que você colocou na planilha para cada um dos objetivos traçados em cada uma das perspectivas, e aqui isso é muito legal porque você consegue imprimir isso de uma forma simples e fácil, você pode apresentar para quem você quiser. E para fechar a planilha, a gente tem os painéis de controle, que são ferramentas essenciais para qualquer gestor. Aqui você começa e termina a sua decisão. Você vai visualizar quais são as informações, o que está acontecendo. Nesse caso, a gente tem a análise das perspectivas. Então, você começa a pensar, beleza, se nessa perspectiva eu estou bem assim, mas ainda não fiz plano de ação, o que eu preciso fazer mais? O que eu posso simplesmente excluir e não fazer porque não tem mais sentido? Se a gente vai para a análise dos planos de ação propriamente dito, por que a gente tem alguns planos de ação que ainda não terminaram? Eles estão em andamento por quê? Quem é responsável, quem não é? E a gente ainda tem nos dashboards análise das estratégias por perspectiva, análise de conclusão do BSC geral, né, que embarca, né, todas as estratégias que você está traçando aqui. Você tem, inclusive, a análise de conclusão das metas globais nesse gráfico de colunas. Então, é uma planilha extremamente completa para você fazer o seu planejamento. Esse planejamento não precisa ser feito necessariamente no início ou no final do ano. Se você estiver no meio do ano, já estiver em março, em junho, você pode começar a fazer seu planejamento do meio do ano sem problema nenhum, porque nunca é tarde para você se planejar e controlar da melhor maneira possível as suas estratégias e medidas de direção traçadas.